Bom dia, família. Tudo bem? Como estamos? Segundamos, mais um dia para nós andarmos na presença do Senhor Jesus. Mais um dia para governarmos. Bom dia, paz e luz. Que Deus abençoe sua vida, nossas vidas. Que a glória de Deus esteja neste dia e que nós consigamos reinar sobre ele e conquistar, né, tudo que nós queremos conquistar. Gladys, bom dia, Deus abençoe. Hoje é dia de ressurreição, que na palavra de hoje nós podemos emergir para dentro de nós, né, e entendermos o que devemos fazer, sair da patinação, sair do estado de morte, porque infelizmente vai dar um problema aqui no YouTube, um momento. Porque infelizmente tem momento que nós não conseguimos estar concentrado no óbvio, duvidamos das nossas capacidades, duvidamos de nós mesmos, duvidamos de que nós podemos conseguir fazer tudo aquilo que a gente sonha. E no fundo a gente acaba no gerenciamento das emoções, que precisamos estar concentrado no que nós queremos fazer e entender o que nós estamos sentindo e procurar melhorar ali na nossa dificuldade. Isso é um desafio, né? E precisa de uma ressurreição, porque se não acontecer dentro de nós isso, a gente fica patinando e não vai para lugar nenhum. Aí eu falo, como? Né? Como? Insistindo, permanecendo, tendo clareza, tirando todas as coisas que pode te dispersar. Exatamente isso. Exatamente isso. Família, vamos para a nossa leitura? Marcos 16. Marcos 16. É o último capítulo de Marcos. Amanhã já começa Lucas. Falta Lucas, João e Apocalipse. Só. Quer dizer, Lucas, João e Apocalipse. É bastante. Já falta mais. Lucas, tem bastante, um mês. João, mais um mês. E Apocalipse, nós temos 3 meses pela frente de jornada. Depois desses 3 meses, acabou a nossa jornada das 6 da manhã. E aí Deus vai ver o que é que vai acontecer. Só que nós precisamos colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, porque senão de nada vai valer. Nada. Uau! É sobre isso. Vamos para a nossa leitura, né? Marcos 16. A ressurreição. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo e ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis,
Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Tem que pagar o preço, Alessio, é isso mesmo. Agora tem que pagar o preço. Família, Jesus, ele não estava mais entre os mortos dentro do sepulcro. E rezam alguns pastores aqui no planeta, porque eu já ouvi isso diversas e dezenas de vezes, que para a primeira pessoa que Jesus apareceu foi para a Maria. E é uma mentira, porque nós estamos lendo aqui que as Marias não viram Jesus. Elas viram um jovem mancebo que estava ao lado do sepulcro, ao lado do sepulcro. Foi isso, tá bom? Então já aí já quebra uma mentirinha de alguns religiosos aí fora. Então não sai acreditando em tudo que você fala, tudo que você escuta, tá bom? Acredite naquilo que você lê, acredite naquilo que você vê com seus olhos também. Seja um pouquinho de Tomé em algumas coisas, porque às vezes nós estamos com tanta preguiça de ler a Bíblia, de pensar por si só, que acredita em tudo que todo mundo fala. E não é bem assim. Eu costumo dizer sempre, você não precisa acreditar no que eu falo. Basta você sentir o que eu falo. Basta você provar o que eu falo. Basta você abaixar sua cabeça e ler meia dúzia de versículos. Exatamente isso. Exatamente isso. Tá bom? Então, aí ele ressuscitou e saiu do sepulcro, e um jovem mancebo estava lá para receber as Marias. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi o que nós acabamos de ler aqui. E ele deixou um recado com os sepulcros para avisar as Marias, que era que Jesus iria se encontrar com os discípulos lá na Galileia, né? Como eles haviam falado que aconteceria, né? Então aqui a verdade é essa, tá bom? A verdade é essa. Então, para de ser preguiçoso e vai ler a Bíblia para você entender e você não ser enganado por aí. Tá bom? É sobre isso. Eu falo isso porque para mim, porque eu sempre fui enganada por preguiça de pensar. E não é bem por aí as coisas. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, medrosas. Já sabia tudo o que ia acontecer e ainda estava com medo, meu pai. Que isso? As mulheres lá atrás eram muito medrosinhas. Ai, Nádia, você não se assombraria? Mas ele já falou para elas que ia ressuscitar, que tudo isso ia acontecer. Ainda estavam na dúvida. Por que que o ser humano, por que nós duvidamos? Por quê? Eu sei por quê. Porque nós estamos presos nas crenças limitantes. Estamos bloqueados porque lá atrás, nessa vida ainda, aconteceu algum trauma, alguma coisa com a gente. E a gente fica preso. O nosso inconsciente, não é o nosso consciente. É o nosso inconsciente, está preso lá atrás. Entendeu? E é exatamente isso. Por isso a dúvida, por isso que eu, você, seres humanos, temos dificuldades de entender as coisas. Agora, o que tem que fazer? Procurar um psicoterapeuta igual Moá aqui para poder te ajudar a desbloquear. Gente, é muito incrível que eu estou terminando agora a última formação. E a cada coisa que a gente descobre, nós temos muitas, milhares, bilhares de ferramentas para nós mudarmos o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, tá bom?
E é exatamente isso que nós precisamos nos afundar para poder fazer, tá bom? E nada diziam a ninguém, porque temiam, elas estavam com medo, muito medo. Ah, é bem curtinho esse Marcos. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ó, agora sim Jesus começou a aparecer. É isso, ó, aparições de Jesus depois da ressurreição. E Jesus enterra. Enterra. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios. Agora sim veio a primeira aparição dele. Só que depois que ele já havia ressuscitado e conversado com o jovem mancebo. Porque ele apareceu primeiro para o jovem mancebo. Porque ele deixou um recado. Entende? Mas é assim mesmo, né? São questão de colocação de palavras e realmente aqui ele está falando que veio primeiramente. Só que o que ele quer dizer aqui é que veio primeiramente depois do acontecido. E primeiramente para o ser humano. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Tá vendo? Hoje pela manhã, eu vou parar, vamos falar. Hoje pela manhã eu fiquei pensando assim, Deus, por que que eu sou tão incrédula? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de entender, né? Um pouco de dificuldade, não é de entender, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar, acreditar. Só que, por que que eu trago esse tipo de dificuldade? Por causa que nós somos seres humanos. E aqui eu vejo que inicialmente Maria, ela teve essa dificuldade, porque o jovem mancebo falou com as Marias, elas temeram e não falaram nada para ninguém. Elas tiveram que primeiro que Jesus aparecesse para elas, né, e falasse com elas. Aí foi onde Jesus apareceu aqui primeiro para Maria Madalena, né? E aí sim ela teve esse contato. Então, família, nós seres humanos temos um pouquinho, todo mundo deve ter um pouquinho de Tomé na veia, sabe? Na energia. É normal esse tipo de querer provar, querer sentir, querer ter a certeza no físico, no físico. Por quê? Porque isso nos dá segurança. É exatamente isso. Isso nos dá segurança, isso nos dá potencialidade. Fala assim, meu, eu sou importante. Jesus, ele veio falar comigo. É isso o sentimento de Maria aqui. Não é verdade? Que ela se sentiu importante de verdade, porque Jesus veio falar com ela, né? Porque apareceu para ela. E aí sim ela falou assim, é real, ele ressuscitou, porque ele esteve aqui na minha frente. Ele ressuscitou, então agora sim eu acredito, agora eu não tenho mais temor. Agora eu estou aqui sentindo ele, eu vi, ele falou comigo. Então, assim, e hoje de manhã eu falei exatamente isso para Deus. Eu falei assim, ai Deus, eu só quero crer, crer no, num bom amanhã, eu só quero poder acreditar na capacidade, sabe? E assim, então, por que que eu tô falando tudo isso? Porque foi um momento que eu estava ali com Deus pedindo fortalecimento, sabe? Congruência, ali que ele me desse clareza do trajeto, clareza da rota a que deve ser tomada, né? E aí vem essa palavra aqui e que inicialmente elas não acreditaram e que Jesus teve que aparecer para ela. Eu conheço relatos de pessoas aqui na Terra que eu tenho conhecido e convivido
que Jesus apareceu, não em carne, mas fez luz piscar, fez um monte de coisa acontecer. Sabe? Eu prefiro acreditar logo e não ficar perdendo tempo. Eu acho que isso é uma perda de tempo. Só que tem horas que nós precisamos parar e falar assim: Jesus, se mostra aqui para mim, por favor. Se o que está faltando é isso, se mostra aqui para mim, por favor, né? E isso às vezes é importante, porque nós somos carne, nós somos seres humanos e precisamos muitas vezes disso, né? Que bacana, gente, que legal. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele e os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a dois deles que iam de caminho para o campo, e indo estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu os 11, estando eles assentados juntamente. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Tá vendo? Todos eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, porque nós somos seres humanos, gente. Nós somos seres humanos e nós duvidamos daquilo que é invisível. Nós estamos tão enraizados na, na, na matéria, no capitalismo, nós estamos emergidos de 150%, 300% no capitalismo, que nós só conseguimos enxergar aquilo que os nossos olhos físicos vê. E esse é a barreira que tem que ser quebrada. E é esse sentir, e é esse acreditar em Jesus Cristo, em acreditar no espiritual que nós precisamos e necessitamos de ter. Exatamente isso, família. Meu, isso é muito lindo, isso é muito fantástico, muito maravilhoso. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha a ordem que Jesus deixou. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se erguiram. Amém. Ordem, ordem. Ide ordem é para ser cumprida. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui não fala de nenhuma exigência, somente de você ser batizado para ser salvo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas.
Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Em nome de Jesus, nós temos este poder. Eu vejo que expulsar os demônios e falar novas línguas não é tão difícil. Não para mim. Existem outras coisas que eu vejo mais dificuldade, mais dificultoso. É muito legal. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Já pegar na serpente é mais desafiador. Por quê? Porque você tem que lutar com um bicho ali. Aí já não sei não, hein, Jesus? São poucos que ressaltam isso daqui, de pegar na serpente. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido. Ah, que minha live do YouTube caiu, que triste. Aconteceu alguma coisa. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita. Depois que Jesus deu a ordem, ele subiu aos céus e se sentou à direita de Deus. Acredito que ele respirou, aliviado. Missão cumprida por enquanto. Estou aqui nos braços do Pai. Obrigada, Senhor. Eu acredito que sim. Eu acredito que ele pensou isso, sabia? Acabou, já foi. A dor terminou. A dor terminou. Família, a dor só acaba quando você sobe para os céus. E você chega à direita do trono de Deus e ali você fica. Só que para você chegar lá, tu tem que pagar um preço altíssimo. Jesus teve que pagar o preço alto. Por que que nós não teremos que pagar o preço alto? Para que isso aconteça. Ilusão da sua vida. Mas Nádia, Jesus viveu só 33 anos. Só que foi muito intenso o preço que ele pagou. E para nós está diluído em 80 anos. Tá bom? Exatamente isso. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Resumidamente, amém. Família, esse Jesus, ele veio e nos ensinou tudo o que nós devemos fazer. Agora é com nós. Acreditarmos que somos capazes de fazer todas as coisas. Tá bom? Que linda essa ressurreição aqui, explicada em Marcos. Muito bonita. E eu acredito que vai ter mais uma explicada, né? Em Lucas. E cada uma que passa a gente aprende alguma coisa diferentezinha da que nós lemos lá atrás. E este Jesus, ele veio e nos ensinou caráter, nos ensinou força, nos ensinou esperança, perseverança. Acredite em você. Acredite que você é capaz de fazer qualquer coisa que você quiser fazer. Que você tem luz dentro de você. Que você tem amor dentro de você. Que você pode todas as coisas. Porque você tem uma pessoa que te fortalece. Um ser que passou nessa terra. E a energia dele vibra aqui até os dias de hoje. E ele está com você. Olha dentro dos seus olhos que você vai conseguir enxergar a luz dele. Faz esse exercíciozinho, vai para frente do espelho e olha para dentro de você. Entende? E se você não enxergar, você passa a buscar até você enxergar, porque você tem. A centelha divina, ela está em você, porque essa é a sua ligação com Deus. Tá bom? Família, que Deus abençoe muito a sua vida. Muita paz, muita luz, uma semana abençoada para vocês. Tá bom? Beijos. Fiquem todos bem. Até amanhã.